Para que eu tenha processo criativo, eu tenho que alternar entre duas redes cerebrais, a rede de tarefa positiva e a rede default. Tem um nível de estresse que ajuda as pessoas a usarem a criatividade para resolver problemas. O líder tem que ritualizar. O que é isso? Ele precisa reunir a equipe, comunicar de forma clara que aquele desafio foi superado. Equivale a nós nos afastarmos daquela cobra no ambiente selvagem. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. E hoje eu estou assim com as emoções de um aluno aqui, porque a gente vai falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar de neurociência, de comportamento humano. Nos tempos que estamos vivendo, especialmente nas organizações, as empresas, os gestores, os líderes estão buscando cada vez mais que as pessoas estejam engajadas, os compromissos são cada vez maiores, as metas mais audaciosas, e é um desafio para esses líderes, para esses gestores, engajar as pessoas para cumprir esses objetivos, entregar esses resultados. E hoje nós vamos falar muito sobre qual é a ciência que ajuda esses líderes a tratar do comportamento das pessoas e o que eles podem fazer para lidar com essas pessoas no ambiente de trabalho, ajudá-las a caminhar no sentido de estarem sempre num estágio de criatividade, num estágio de engajamento, comprometimento genuíno, tirar elas da zona daquele estresse, do estresse que adoenta as pessoas, adoece as pessoas e produzir os resultados necessários de uma forma contínua e sustentável. Então, nós vamos falar hoje de neurociência. E, sinceramente, eu, como CEO aqui do IPOG, estou muito curioso de conversar com esse nosso convidado aqui, porque ele é um mestre nesse assunto, entende profundamente. E nas preliminares, aqui nas conversas preliminares, já falou assim coisas que eu estou muito interessado em aprofundar. Eu espero que você curta esse episódio muito aqui com a gente. Eu estou recebendo hoje aqui o professor Joey Wader, ele que é mestre em administração pela Beulah Heights University de Atlanta e especialista em neurociência e coordenador dos cursos de neurociência aqui do IPOG. É um prazer receber você aqui, Joey. Já estou com essa entrevista aqui, ansioso por ela há algum tempo, e que bom que deu certo a gente falar aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso IPOGcast. Muito obrigado, Ronan. É um prazer para mim estar aqui e para conversar um pouco sobre neurociência e como esse conhecimento científico sobre o funcionamento do cérebro tem uma aplicabilidade tão clara e tão impactante no nosso dia a dia. Legal, muito bom. E eu quero começar pelo básico, assim, né? Pedindo para você explicar o que é a neurociência. Acho que é um ramo da ciência novo, né? Não é uma coisa que é mais recente. O que é a neurociência, esse ramo, e por que ele está se tornando tão importante para as organizações hoje em dia? Bom, a neurociência realmente é uma ciência nova. Se nós formos olhar historicamente, nós passamos a ter o que nós chamamos hoje de neurociência no final dos anos 60. Antes disso, a gente já tinha, claro, a medicina, os estudos de neuroanatomia, neurofisiologia, mas não era possível ainda estudar o cérebro humano em funcionamento com recursos tecnológicos que nós só passamos a ter depois dos anos 60. Então, antes disso, nós dependíamos do estudo de lesões. Alguém tinha uma lesão numa área do cérebro e perdia uma função. E nós associávamos aquela área do cérebro que foi lesionada ao comando de uma função. E isso era muito básico e muito focado para o estudo da medicina. A partir dos anos 60, a gente começa a ter tecnologia que nos permite estudar o cérebro humano em pleno funcionamento. Primeiro com a evolução dos aparelhos de eletroencefalograma e depois com os exames de imagem, com ressonância magnética, tomografia computadorizada e outros recursos. A gente costuma dizer que a neurociência chegou na festa do comportamento humano depois que já estava todo mundo ali com seus pares, porque nós sempre quisemos aprender sobre comportamento. Sempre foi alvo da curiosidade humana entender emocionalidade, tomada de decisão, memória, aprendizado, comportamento. Só que, ao longo do tempo, nós tivemos as abordagens para fazer isso dentro das ciências sociais e humanas aplicadas. A antropologia, a filosofia, a psicologia foram áreas que estudaram o comportamento humano. A neurociência chega depois com uma visão de ciência básica. Como assim uma ciência básica? O objetivo da neurociência é entender como funciona o sistema nervoso humano, em especial
o encéfalo, o cérebro humano, e entender como que a comunicação elétrica e química entre as células nervosas produzem consciência, tomada de decisão, processos cognitivos, emocionalidade, memória, aprendizado e como que nós lidamos com isso no dia a dia. Uau! Deixa eu ver se eu consigo separar algumas coisas. Olhando historicamente, então, os primeiros estudos estavam muito ligados mais a essa parte motora, talvez ali ligado a entender como é que se controlava mais o movimento do homem, não os seus comportamentos, porque isso também tem a ver, um pouco do que você está falando, com emoções, com um lado mais psicológico da coisa. E o que que te ajudou a levar a neurociência? O que foi os últimos avanços assim, que tem ajudado a neurociência a entrar por aí? Porque eu estou lembrando aqui, alguns anos atrás, eu tive numa conferência, já tem alguns anos, já é mais de 5 anos isso, com um médico famoso, Miguel Nicolelli, se não me engano, Sim. ele é muito conhecido, né? E eu fiquei muito surpreso quando ele apresentou a pesquisa dele lá, é uma pesquisa que envolve sensorização do cérebro, né, para tratar mal de Parkinson, né? Pessoas que tinham um problema de mobilidade e eles descobriram o local no cérebro onde que ele poderia instalar sensores ali e controlar os impulsos elétricos que acontecia aí, eu estou falando lá do motor, que eu acho que é um pouco do que você trouxe ali no começo, né? E aí, através de software, né, de tecnologia, identificar o momento que a pessoa ia ter, né, os espasmos ali e tal, eu não conheço a linguagem técnica aqui para isso, mas e controlar e a pessoa deixar de ter os tremores, de deixar de ter aquela dificuldade. Eu fiquei muito espantado assim com o nível que estava, porque era assim uma coisa, eu não imaginava que a gente poderia fazer essa intervenção dentro do cérebro, colocar sensores ali. Agora a gente está falando de um outro lado, falando agora de ir para o lado já comportamental, de decisões que eu tomo, né? De por que que eu faço isso, por que que eu não faço aquilo, por que que eu escolho isso, por que que eu não escolho aquilo. E aí, quando você vai para o ambiente de trabalho, isso passa a ser importante, porque no ambiente de trabalho as pessoas escolhem, né, dar o seu melhor ou não dar o seu melhor, escolhem se engajar com as coisas ou não. O que que ajudou, assim? Você falou que foram os testes, então foi ali, começamos a ver testes mais elaborados como ressonância e tal. Isso ajudou a mapear o cérebro, a partir daí a gente conseguiu ver isso, só para esclarecer. Exatamente. Algumas histórias são muito interessantes sobre o início desse processo. O início da neurociência social, que é a área da neurociência que estuda as interações sociais. O Dr. Lieberman, que é um neurocientista muito famoso nos Estados Unidos, ele estava fazendo uma pesquisa em que as pessoas ficavam dentro de um aparelho de ressonância magnética funcional. No aparelho de ressonância magnética, você consegue identificar quais áreas do cérebro estão ativadas quando a pessoa está executando uma tarefa. E essas pessoas viam um vídeo de uma pessoa executando movimentos e era solicitado a essa pessoa que descrevesse quais movimentos a pessoa estava executando. Então, quem estava lá no aparelho viu o vídeo de alguém fazendo uns movimentos e descrevia: olha, a pessoa levantou o braço direito, girou para a esquerda, caminhou 2 passos, e enquanto ela estava fazendo isso, um conjunto de áreas do cérebro ficava ativadas. Essas áreas do cérebro correspondem ao que nós chamamos de rede de tarefa positiva ou rede executiva, que é um conjunto de áreas que é responsável por foco atencional, a nossa capacidade de memória de trabalho, que permite que a gente foque numa tarefa externa e mantenha a atenção naquela tarefa. Só que depois eles voltaram a perguntar a essas pessoas, enquanto elas viam os vídeos, qual a intenção daquela pessoa ao fazer o movimento. Então, antes ela tinha que descrever o movimento que ela via na tela. E em seguida perguntava-se qual a intenção da pessoa ao fazer esse movimento. E quando se perguntava qual era a intenção, a área do cérebro ou o conjunto de áreas responsável pelo que nós chamamos de tarefa positiva, foco atencional, desativava e era ativado um outro conjunto de áreas do cérebro. E ao estudar esse outro conjunto, eles descobriram que era uma área que eles passaram a chamar de rede Default e que ela entrava em ação todas as vezes que nós precisávamos fazer cognição social. O processo de teoria da mente, a capacidade que nós temos de inferir qual é a intenção de uma pessoa quando nós interagimos com ela, qual é o estado emocional, no que aquela pessoa está pensando.
Nós temos um conjunto de áreas somente para trabalhar isso, para tentar inferir o que a pessoa está pensando, qual é a intenção dela, porque isso é muito importante para que a gente possa modular a nossa abordagem ao comunicar com alguém. Quando você está conversando com alguém, por exemplo, numa negociação, se você percebe que aquela pessoa está mais tensa, ou se ela está mais relaxada, se ela está nervosa, se ela está feliz, você pode modular a sua abordagem de acordo com o que você está percebendo. Mas você tem que ter essa capacidade. A partir daí, nós começamos a fazer estudos que mostravam o funcionamento do cérebro dentro de processos de tomada de decisão, de interação social, de aprendizado, de memória, e fomos mapeando, por meio de pesquisas científicas muito sólidas, publicadas em periódicos científicos muito rigorosos, e isso foi nos permitindo entender mais como era o nosso processo, por exemplo, a formar um hábito. Porque quando a gente forma um hábito, o que nós temos normalmente no início é uma resposta que ela acontece de forma espontânea a um estímulo, só que ela é recompensada. E o nosso cérebro, ele tem um mecanismo que ele mapeia o que nos dá recompensa e o que nos traz dor, o que nos traz punição. E a gente aprende por recompensa e punição no que é chamado sistema dopaminérgico. O nome dopaminérgico vem do neurotransmissor que atua nesse sistema, que é a dopamina, que nos dá a expectativa de recompensa. Entender o funcionamento dessa dopamina, por exemplo, é extremamente importante para entender motivação no trabalho, porque só há a possibilidade de alguém se motivar se houver a produção e liberação de dopamina. E a produção e liberação de dopamina depende de haver uma expectativa de recompensa. Essa expectativa de recompensa, ela não necessariamente está ligada a um valor financeiro. Pode ser uma recompensa social, pode ser uma recompensa de autorrealização, mas é preciso que haja uma expectativa de recompensa para que seja liberado esse neurotransmissor, a dopamina, o que vai dar drive, condições da pessoa para que ela possa ter energia, disposição para fazer as coisas. Para que a gente possa entender o papel disso em motivação, um dos sintomas da depressão é a queda na produção de dopamina. A pessoa perde a disposição, a motivação para fazer as coisas quando ela está no estado de depressão clínica, e isso se deve muito em parte à queda na produção de dopamina. Portanto, a gente começa a entender esses mecanismos de funcionamento do cérebro e isso começa a repercutir ao longo dos últimos anos muito fortemente na nossa compreensão da nossa operação diária, no dia a dia, no trabalho, nas interações sociais, e na medida em que esse conhecimento começa a ser publicado e aplicado, isso gera uma repercussão muito grande, que tem se aumentado cada vez mais, colocando a neurociência como uma nova fronteira do conhecimento sobre comportamento humano e performance. Entendi. Então, vamos trazendo aqui agora um pouco para uma parte da nossa audiência são líderes, são gestores nas organizações, tentando trazer um pouco para o ambiente de trabalho. Acho que temos que falar dos dois lados. Assim, uma boa parte da nossa vida estamos dentro do nosso trabalho. Então, Sim. estar estimulado e a gente tem expectativa de recompensas dentro do ambiente do trabalho. Todas as pessoas têm. Talvez num primeiro momento há uma ligação com o financeiro, porque tem uma questão de sobrevivência, mas ele não é durável, né? Ninguém fica no trabalho Exato. estimulado por causa do financeiro. Às vezes você encontra pessoas que estão muito bem remuneradas e insatisfeitas, desanimadas, desmotivadas dentro do trabalho por outras questões, por falta de desafio, por falta de coisas que vão, agora eu estou entendendo, levar a dopamina desse cara para um estágio de motivação dele, Uhum. né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, assim, como é que como é que os líderes, então, nesse momento, pessoas que precisam de estimular outras pessoas, de engajar outras pessoas para alcançar resultados, devem usar a neurociência? Como é que a neurociência pode ajudar eles a promover, então, um melhor ambiente de trabalho e desenvolver esse estímulo com as pessoas para que elas se engajem mais? Vamos entrar por aí. Eu estou interessado, porque é um próprio desafio pessoal meu, vivi os últimos anos, né, liderando equipes e times, e a gente percebe essa diferença assim, nos times. Né? Pessoas que estão no que eu chamo de zona cinza, zona de Munhá,
né? Que é aquele personagem antigo aí, talvez alguns aí vão lembrar que esse Munra lá do Thundercats, né? Que é aquele figura sombria, o cara que tá ali, né? Esquelético, cadavérico. Então, pessoas que estão nessa zona que eles não estão se envolvendo genuinamente, né? E pessoas que estão na zona azul, né? Azul do céu, né? Azul de quem olha assim com perspectivas positivas, que está criativo, se envolvendo, está disposto, que está comprometido, que quer sinceramente ajudar, né? Então, é meio que ali é uma decisão que a pessoa toma, né? Uhum. Tem aspectos que eu acho que influencia, orgânicos, que eu estou entendendo que a neurociência vai para esse lado, né? Questões orgânicas aqui, mas me fala um pouco sobre isso, acho que é um assunto amplo, né? Vamos começar por como que os líderes podem aplicar, então, isso no dia a dia para conseguir melhores respostas. Bom, o primeiro passo é o líder ter consciência do seu papel como líder. Porque nós temos uma transição na carreira profissional que nem sempre ela se dá de forma muito consciente. É a transição do individual achiever, ou realizador individual, para líder. Porque a maioria das pessoas começa a sua carreira profissional atuando em funções mais operacionais. E quando você está atuando numa função operacional, o seu resultado depende de você executar bem a sua tarefa. A grande questão é que, se uma pessoa executa muito bem a sua tarefa ao longo do tempo, ela vai ser, usando aqui um termo só para chamar a atenção, amaldiçoada. A maldição do competente, ela vai ser promovida. E quando ela for promovida, ela vai para um cargo de gestão. Por que a gente brinca falando que é uma maldição? Porque se ela não foi preparada, isso pode ter um impacto negativo na sua carreira. Porque até então, ela conseguia resultados executando bem as suas tarefas. Quando ela passa a ser líder, o resultado dela passa a depender de ela executar bem as suas tarefas e de a sua equipe performar bem. E ela é responsável por outras pessoas performarem bem. Isso amplia e torna muito mais sofisticado o trabalho agora, porque eu também tenho que fazer com que outras pessoas performem bem. Esse tomar consciência disso como papel, como responsabilidade, é fator crítico de sucesso para quem assume uma posição de liderança. A partir daí, eu tenho que entender que eu preciso entender como pessoas engajam, como as pessoas se motivam, como que eu posso mover as pessoas para obter resultados. E eu costumo dizer que quem assume posições de liderança agora enfrenta um desafio muito maior do que quem assumia a posição de liderança 30, 40 anos, 20 anos atrás. Porque se a gente volta no tempo, 30 anos atrás pelo menos, nós tínhamos no ambiente corporativo, dentro das empresas, um corpo de colaboradores formados predominantemente por geração Baby Boomer e geração X. A geração Baby Boomer foi criada por pais que viveram a Segunda Guerra Mundial e prepararam os seus filhos para um mundo muito difícil, porque eles viram o máximo da miséria humana durante a Segunda Guerra Mundial. Essa geração Baby Boomer, a gente costuma brincar que eles vieram com a faca no dente. Eles vieram preparados para um mundo muito difícil e para conseguir segurança para a sua família. Só que não tivemos uma terceira guerra mundial, felizmente. Pelo contrário, tivemos uma retomada da economia mundial e a geração Baby Boomer acabou por ser a geração que mais enriqueceu até hoje, porque ela conseguiu resultados muito acima do que ela esperava. E quando foi criar a geração X, ela já trabalhou de forma diferente, porque ela diz para a geração X o seguinte, que é a minha geração nascida no final dos anos 60 até os anos 70. Olha, quanto mais você trabalhar e se esforçar, mais resultados você tem. Isso é a geração X. E a gente veio workaholic. Não é? A gente queria resultado a qualquer custo. Não interessa se trabalhava 14, 15 horas por dia, final de semana, a gente quer movido por resultados. Ocorre que todo extremo traz consequências. Né? O extremo do workaholic trouxe consequências para a saúde das pessoas, para as relações familiares, e isso repercutiu nas gerações seguintes. A geração Y já veio questionando se ela queria esse tipo de vida para ela. Então ela já veio mais preocupada em equilibrar qualidade de vida, trabalho, mas ainda com uma certa percepção de resultado e influência da geração X. E depois nós temos o advento da geração Z, que são os jovens hoje que estão chegando aí ao mercado de trabalho, 18 até 24, 25 anos, que já vieram com uma outra perspectiva, que querem uma vida com menos estresse, uma vida com mais prazeres, uma vida mais criativa e que são
profissionais incríveis para as áreas de inovação, para trazer novidades para as empresas, precisam ser muito bem aproveitados. Entretanto, o líder que tem que lidar mais com geração Y e geração Z, ele não vai conseguir resultados como se conseguia 30 anos atrás, na base do tensiona, direciona e celebra. Porque 30 anos atrás você colocava uma meta bem alta, balançava um prêmio financeiro lá em cima e ameaçava quem ficasse longe daquela meta. E isso era o suficiente para o pessoal produzir. Não estou dizendo que era saudável, mas se produzia, as empresas cresceram muito assim. Com a chegada em grande número da geração Y, que é a Millennials, e a geração Z, esse pessoal virou a mesa e falou: olha, esse tipo de política comigo não funciona. Se você me ameaçar, eu abandono o trabalho, eu saio daqui e vou procurar outro emprego. O turnover começou a subir a ponto de nós termos dados do Ministério do Trabalho aqui no Brasil hoje que mostram que aproximadamente 80% das pessoas entre 18 e 24 meses não ficam 2 anos, não chegam a 2 anos no emprego, e desses, aproximadamente 20% não ficam mais do que 3 meses no emprego, gerando um turnover muito alto, trazendo prejuízos para as organizações, prejuízos para a carreira dessas pessoas também, em alguns casos, porque demora para que elas possam progredir na carreira por causa da alternância constante, e nós precisamos lidar com isso. O líder que está hoje em posição de liderança, ele tem que estar instrumentalizado com conhecimento científico para lidar com essas situações. Então, pera, calma aí, deixa eu digerir esse negócio todo aqui, porque realmente é muita coisa e aí você entrou entrou na minha área, que assim, que é o meu dia a dia, né? Tô percebendo isso, assim. Até fiz algumas anotações para comentar. Você começou falando ali da consciência de líder, né? Assim, a primeira coisa é, puxa, agora eu sou líder, eu não sou mais o melhor da galera, assim, o melhor operador, o melhor analista, né? O melhor Exatamente. consultor aqui, enfim, dependendo da profissão. E realmente é uma transição difícil, né? É um momento delicado. E muitas vezes eu já vi as organizações líderes, e eu mesmo já fiz isso, de promover pessoas que queriam crescimento, porque acho que há dois lados. A pessoa que que ela percebe que é boa, ela também quer crescer, Sim. né? E aí eu acho que aqui tem as duas pontas. Às vezes ela quer o crescimento financeiro e ela não faz ideia do que é liderar pessoas. Ela vê o líder dela, mas ela não se imagina sentado naquela cadeira fazendo o papel daquele cara, ou se imaginou foi de forma muito superficial. Porque quando a gente senta ela lá, aí ela percebe que é uma outra realidade, é difícil você lidar com esses desafios, né? Assim, eu vou dar alguns exemplos aqui para a audiência, assim, né? Eu já vi, por exemplo, em treinamentos de liderança, líderes que não estão preparados para ter uma conversa com o liderado para discutir um reajuste salarial. Então, assim, a gente perguntar para ele assim, por que você não faz reunião individual com os seus colaboradores? Ele falou, não, uma das razões, porque ele pode vir pedir um aumento, ele não sabe como vai tratar isso, né? Então, ele não estava preparado para isso. Então, eu acho que tem sim essa jornada de ir para a liderança, de gestão, do cara, de um bom analista, do cara que é líder de si mesmo, né? E vai ser um líder de outros, tem que ser bem feita para que ele perceba para trabalhar esses problemas nos líderes, né? É claro que é possível ir para uma carreira de especialista, e talvez aí o líder precisa ter essa sensibilidade de ver se aquela pessoa realmente tem perfil, né, para liderar outras pessoas ou não, e abrir espaço para crescer, para aquela outra pessoa crescer financeiramente como especialista. Tem até um livro que eu até recomendo para a audiência aí, que eu leio, assim, é um livro já consagrado, do Rancharan, que é o Pipeline da Liderança. Eu acho que Excelente livro. deve ser um livro muito usado, assim, Excelente. que eu uso ele como uma referência para falar dessas transições. Foi muito importante eu ler esse livro numa certa época da minha vida, porque eu estava numa confusão mental, numa determinada transição que eu estava. Eu estava saindo de um líder de negócio para um líder de grupo de negócios. E depois dessa etapa vai para ser um líder corporativo, para ser um CEO. Eu estava no meio de um líder de um negócio, mas não era CEO, né? Então era de uma área, de uma business unit, vamos chamar assim, né? De uma unidade de negócio. E eu estava muito confuso na época sobre o papel de um líder de grupo de negócio, que eu passei a liderar vários business units. E eu não era nem o CEO, mas também não era o líder mais daquela área, eu não podia interferir. Então, esse livro me ajudou muito, eu recomendo. É o Pipeline da Liderança do Rancharan. E aí, na sequência, devolvendo para você, Joey,
Você trouxe a história das gerações, né? E eu acho que é uma coisa que está rolando muito nesse momento nas organizações, porque você tem líderes que são da geração X, Uhum. líderes que são da geração Y, né? Com os, a força de trabalho nova que está chegando, que é da geração Y, da geração Z, e há muito esse confronto, porque o líder tem uma expectativa de um comportamento e ele não vem. E aí, como é que o líder faz? Ele vai forçar essa mudança ou há uma necessidade de adaptação? Qual é a saída, então, para esses gestores? O que, que eles têm que fazer, dado esse contexto que você pintou, que são pessoas que ou não estão preparadas para lidar com o comportamento humano, a gente vai falar mais sobre isso, ou que não estão preparados, não estão enxergando essa diferença, né, de objetivo de vida, né, que eu acho que é isso, assim, o que, que é bom para uma geração não necessariamente é o ideal da outra. O que, que eles vão fazer agora? Bom, primeiro, aprender muito sobre como o ser humano funciona. Eu gosto muito da frase do Simon Sinek, que é um Hum, autor americano muito famoso, quando ele diz que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas, 100% dos fornecedores são administrados por pessoas, e se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E já que nós precisamos entender sobre pessoas, uma das abordagens, hoje muito em evidência, é a neurociência, que busca compreender o comportamento humano, os processos cognitivos, emocionalidade, como a gente funciona, como a gente performa, com base em pesquisas científicas sobre o funcionamento do cérebro. Então, o líder hoje tem a responsabilidade de continuar aprendendo sobre como o ser humano funciona. Primeiro, para a sua própria autogestão, porque para que eu possa liderar bem outras pessoas, eu tenho que me liderar bem. Então, ele precisa lidar bem com o estresse, ele precisa lidar bem com a sua emocionalidade, ele precisa entender o seu processo de tomada de decisão e precisa entender como ele pode desenvolver as suas habilidades para se relacionar bem com a equipe. A partir desse ponto de partida, o que é fundamental? O líder precisa criar um sentimento de grupo com a equipe, um sentimento de equipe. É preciso que haja uma identificação da equipe com o líder. Aquele líder que fica numa torre de marfim, na base do faça o que eu falo, não faça o que eu faço, manda quem pode, obedece quem tem juízo, essas frases antigas, isso não funciona, principalmente com as gerações mais jovens. É preciso haver uma identificação. Temos uma pesquisa muito interessante em neurociência feita na Austrália, em que eles pegaram 2 grupos de colaboradores de uma organização e 2 líderes desses grupos. E passaram orientações que eram normais para os líderes passarem para suas equipes, e o líder da equipe A deu aquelas orientações em 2 formas de comunicação, usando linguagem coletivamente orientada, nós, vamos, juntos, sempre coletivamente orientada, e deu a mesma orientação com uma linguagem individualmente orientada. Vocês precisam fazer isso e dando determinações. Eles fizeram isso, grupo A e grupo B, e depois trocaram os líderes. Por quê? Porque o líder do grupo A, o grupo B não via ele como parte do grupo, não tinha identificação. Então ele dava as mesmas orientações, só que ele não era visto como parte do grupo. E as pessoas, os liderados, estavam em equipamentos de ressonância magnética funcional e sabia-se o que estava acontecendo no cérebro deles. E foi muito interessante, porque quando o líder, que era visto como parte do grupo, que tinha conseguido criar um sentimento de grupo, usava a linguagem coletivamente orientada, havia uma maior ativação das áreas do cérebro de processamento semântico, ou seja, aquilo tinha mais significado. Havia uma ativação muito forte da área do cérebro que é relacionada à autoidentidade, a pessoa se identificava com aquilo e acionava o núcleo accumbens, ou estriado ventral, que é a área do cérebro que é estimulada por dopamina quando a pessoa fica motivada. Então a pessoa tinha significado, ela se identificava com aquilo e ficava mais motivada. Mas quando a linguagem era coletivamente orientada. Se o mesmo líder usasse uma linguagem individual, dando comandos, o que acontecia era que essas áreas não eram ativadas. Era como se ele estivesse falando ao vento. As pessoas não conectavam porque não tinha significado. Havia muito pouca ativação da área de processamento semântico. Agora, o resultado surpreendente foi quando o líder não tinha vínculo com a equipe, quando ele não tinha conseguido formar um sentimento de time, de equipe, entre ele e a equipe.
Quando ele usava a linguagem coletivamente orientada, nós, vamos, sempre uma linguagem coletiva, não havia reação no cérebro das pessoas. A ativação de significado era muito pouca, não tinha identificação e não tinha motivação. Mas quando, sem espírito de equipe, ele usava a linguagem individual, havia uma ativação muito forte, só que com valência negativa. As pessoas ficavam predispostas a fazer o oposto do que ele estava dizendo. Elas ficavam com raiva daquele momento. Então, a criação de um sentimento de grupo. E como que isso é possível? Interações sociais positivas, comunicação clara, respeito. Isso tudo é muito importante para que haja uma percepção do grupo que eles têm segurança do que eles têm que entregar e do que eles serão cobrados e como será essa relação. Quanto maior a incerteza, quanto maior a instabilidade, maior o grau de estresse. E é bom nós lembrarmos que quando nós falamos de estresse, nós temos uma curva Yerkes-Dodson. A curva Yerkes-Dodson foi proposta no início do século XX ainda como uma hipótese de que haveria uma correlação entre o nível de estresse e a nossa competência para entregar performance. E essa correlação forma uma curva em U. Quando eu começo que eu tenho 0 de estresse, eu tendo a ter performance medíocre. Não tenho tensão nenhuma. Relaxado total. Exatamente. Então, eu não dou atenção, eu trabalho de forma desatenta, eu esqueço das coisas, eu não me preocupo, eu não me esforço. Na medida em que aumenta um pouco de estresse e tensão, isso me faz ficar mais atento ao trabalho, me direciona mais. Isso chega a um nível ótimo. Esse nível ótimo é o estado de tensão intermediário, de estresse, que me permite ficar ativo, com energia, focado, manter a responsabilidade e querer entregar o resultado. Se eu continuo estendendo o estresse, eu começo a cair performance. Porque aí, por exemplo, eu tiro criatividade. Porque com estresse extremo, eu perco criatividade, eu perco capacidade de solucionar problemas. Até pelo mecanismo de funcionamento do nosso processo criativo. Para que eu tenha processo criativo, eu tenho que alternar entre duas redes cerebrais, a rede de tarefa positiva e a rede default. A rede de tarefa positiva me permite identificar e analisar o problema. Eu tenho que sair dela e entrar na rede default para fazer livre associação de ideias e criar soluções. Selecionar e voltar para a rede de tarefa positiva para que eu possa implementar e executar aquelas ideias. A grande questão é que quando eu estou sob estresse muito intenso, eu não consigo entrar na rede default, eu fico na rede de tarefa positiva, por uma questão evolutiva. Porque o estado de estresse é uma adaptação evolutiva que surgiu para que a gente pudesse lidar com situações de risco, em especial em ambiente selvagem. Se eu encontro um predador na natureza, eu tenho que estar focado nele, eu tenho que estar atento àquilo. Resolver o problema na hora. Ali. Exatamente. Eu não vou entrar na rede default, porque quando eu entro em rede default... Vamos pensar aqui como é que eu viajo, faço uma lança... vou buscar ideias... Então, o estresse extremo me deixa num estado de alerta que eu travo no problema, e é por isso que acontece em situações como uma pessoa está enfrentando um problema muito intenso, a solução parece estar do lado dela e ela não percebe, porque ela está tão focada no problema, porque ela trava nessa rede de tarefa positiva. Então, o líder tem que se preocupar em criar um sentimento de grupo, dar segurança e informação clara, mesmo sobre as demandas, sobre as exigências, sobre as metas, e dar ao liderado a condição de saber que ele tem um canal de comunicação e que ele tem um suporte para que ele possa performar de forma adequada. Esses elementos serão essenciais. Então, criar um sentimento de grupo, ter uma comunicação com interação social positiva, clareza de informações, segurança de regras claras para performar e o apoio necessário como treinamento, orientações. Esse conjunto de elementos será extremamente importante para que o líder consiga criar esse ambiente favorável para a performance da equipe sustentável. Demais isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer alguns temas que eu anotei para a gente falar aqui. Primeiro, está claro para mim que existe o estresse bom e o estresse ruim. Né? Você acabou de explicar isso aqui de uma certa forma. Tem um nível de estresse que ajuda as pessoas a
usarem a criatividade para resolver problemas, né? A partir de um certo nível, isso começa a complicar, ela vai perdendo o resultado, vai perdendo estímulo e até abandonar, desistir ou adoecer, que eu acho que vai para esse lado, né? Para esse lado Exatamente. aí. Então, a sensibilidade do líder em dosar isso, né? Porque parte do estresse, às vezes, vem o próprio líder com os seus desafios, as metas que ele Uhum. coloca. Às vezes o estresse vem do ambiente externo, né? A Sim. pandemia foi um exemplo clássico aqui do nível de estresse que foi promovido por um ambiente que foi mudado e não estava no controle do líder, até os líderes tiveram que se adaptar, mas enfim, o que o líder pode fazer é criar alguma proteção, né? Quando o estresse vem de uma outra fonte, talvez o líder tenha que se preocupar em criar alguma barreira, alguma proteção, e aí há várias formas de fazer isso. Na prática, às vezes é você dar apoio a mais, né? Você criar um recurso adicional para aquela pessoa, ou às vezes dar folga, às vezes você precisa dar um descanso para aquela pessoa. De vez em quando eu tenho que falar com alguns aqui do tipo, sai aí mais cedo, tira uma semana de férias aí, vai descansar, né? Ou tira 30 dias de férias já, imediatamente, para você dar uma desconectada, que isso ajuda também a pessoa a voltar para a zona, né, onde ela consiga trabalhar melhor. Então, acho que o estresse bom e ruim existe. Posso dizer isso? Que existe Sim, bom e ruim? Né? sim, é verdade. É importante entender que o estresse é uma resposta adaptativa. Nós não desenvolvemos essa resposta para nos fazer mal. Pelo contrário, ela é muito útil, inclusive, para a nossa sobrevivência. A questão é que o ambiente mudou muito e nós temos um mecanismo de estresse que ele foi construído ao longo de milhões de anos de processo evolutivo. E se nós pensarmos nos desafios da vida moderna, eles existem há muito pouco tempo. Só para que a gente tenha uma noção de tempo e como que nós enfrentamos hoje uma realidade que não é natural para o ser humano, em termos evolutivos, se nós voltarmos no tempo, vamos pensar em o Egito Antigo. Construção das grandes pirâmides lá, Gizé, Quéops, Miquerinos. Muito bem. Naquela época, o governo egípcio já tinha escribas que faziam um registro do dia a dia da vida no Egito, a economia, agricultura, religião, política. E muitos desses registros em hieróglifos sobreviveram até hoje e nós temos uma visão de como era a vida naquele período. Se a gente anda 1.300 anos para frente, depois da construção das pirâmides, é o reinado do faraó Ramsés II. Foi o faraó mais empreendedor do Egito. E nós temos os registros da época do Ramsés II, 1.300 anos depois da construção das pirâmides. E é incrível porque houve muito pouca mudança nesse período. A vida no Egito Antigo, na época da construção das pirâmides, era muito parecida com a vida no Egito do Ramsés II, 1.300 anos depois. Então nós já tivemos períodos de grande estabilidade, que as mudanças eram muito lentas. Era difícil de disseminar conhecimento, a tecnologia enfrentava barreiras religiosas, nós não tínhamos mecanismos de dispersão da informação, porque não tinha imprensa, não tinha tecnologia, e tudo era muito lento. Se nós pegarmos a data de hoje e voltarmos 1.300 anos atrás, a Europa estava no período mais obscuro da Idade Média, né? Com todos os absurdos daquela época. Aqui nas Américas, a civilização maia tinha chegado ao seu apogeu e estava começando o seu declínio, com sacrifícios humanos rituais diariamente. Na China estavam descobrindo a pólvora, 1.300 anos atrás. Hoje nós estamos discutindo os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho, temos pessoas querendo colonizar Marte, ou seja, a mudança foi muito forte, muito rápida e continua acelerando. E o que nos traz estresse? O que traz estresse, isso é um estudo do Centro de Estudos do Estresse nos Estados Unidos, que é o maior centro de pesquisa científica sobre estresse no mundo. A identificação, o conceito é: estresse é uma resposta a qualquer tipo de mudança, situações que nos façam ter a percepção de que nós não temos controle sobre aquela situação, ameaça ao senso de identidade e ameaça à sua integridade física ou à sua integridade emocional. Então, mudanças disparam resposta de estresse. Ameaças e mudanças. O que a gente mais vive hoje é mudança. Você, como CEO, como diretor executivo de grandes empresas, me diz, ao longo da sua carreira, você enfrentou muitas mudanças? Dizem que, a piadinha que dizem que ao longo da nossa vida a gente muda de casa 17 vezes, em média. Eu não sei quantas você já mudaram, eu já mudei 16, em média, de casa.
Isso lá em casa, né? Mas nas organizações, então já enfrentei muita mudança, mas não é dessa que nós estamos falando, né? Nas organizações, toda hora, né? Eu acho que é exatamente o que você falou, assim, o contexto ele é tão dinâmico, né, do cliente, dos negócios, da economia, do mundo, de tudo que acontece o tempo todo. Quer dizer, um ano atrás não tinha guerra na Ucrânia, 2 anos atrás não tinha guerra na Ucrânia, né? 2, 3 anos nós estamos vivendo ali, né? Então, de repente, um negócio desse que lá não sei aonde muda o preço das coisas aqui, muda a cadeia, né? O supply chain, muda tudo, e aí você tem que reposicionar os seus negócios. Então, pequenas coisas que acontecem no mundo hoje afetam diretamente você, sem contar as que você quer fazer mesmo. Então, tem mudança que vem de lá para cá, do externo para dentro, tem mudança que você quer fazer nas organizações. Então, você que é líder, às vezes, no seu time, você que é gerente, você que é diretor, você que é CEO, você que é o acionista, né? Enfim, então, é o tempo todo fazendo mudança, porque esse é um ciclo contínuo dentro das organizações para promover melhora de algum resultado. Você está sempre procurando algum resultado melhor, e não tem como você promover um resultado melhor sem fazer alguma mudança, qualquer que seja, né? Então, o tempo todo é. Então, ou seja, resumindo, o tempo todo você está injetando algum estresse, né? Você Esse está é o ponto. injetando algum estresse na cadeia, e aí a habilidade de liderar a mudança, que eu acho que é chave, é o sucesso das organizações. Vencem os caras que fazem mudanças de uma forma melhor, né? Talvez em algum momento as empresas se perdem, né? E aí fica os cadáveres pelo caminho, as pessoas abandonam, os projetos não entregam os bons resultados e tal, mas aí acaba sendo uma habilidade de fazer essa gestão dessa mudança. Gerir o estresse, né? Assim, né? Gerir esse estresse que a gente injeta propositalmente ali, né? Eu falei besteira? Eu acho que Tá é isso, né? certíssimo. E eu vou fazer uma comparação entre para que o nosso mecanismo de estresse foi desenvolvido e o que a gente vive hoje. Imagine você caminhando na natureza, isso a gente pode viver hoje para quem gosta de uma pescaria, fazer um Opa, trekking na opa. natureza. Imagina que você está numa trilha, numa mata, e você percebe quase pisando já uma cobra venenosa, uma cascavel, por exemplo. Ao perceber aquilo a poucos centímetros da sua perna, imediatamente você vai ter uma reação fisiológica. O que é interessante é que as reações mais comuns serão uma aceleração do batimento cardíaco, que aumenta a pressão arterial, uma sensação de frio na barriga, a boca seca, não é? E o que é isso? Quando você viu aquela cobra, dois mecanismos estavam acontecendo. Um de processamento do sistema visual normal, que a informação visual chega por receptores que nós temos nos olhos, são 3 tipos de células específicas, e é levada até uma área do nosso cérebro que chama tálamo. O tálamo, ele não sabe que aquilo é uma cobra, mas ele sabe que aquilo é informação visual. Então ele pega aquela informação e manda lá para o córtex occipital que fica aqui na nuca. É como se o córtex occipital montasse o quebra-cabeça e devolvesse para ele fazendo um arco de feedback. Olha, o que nós estamos vendo é isso aqui. O tálamo então fala, agora eu preciso saber o que isso significa. Ele vai recrutar áreas corticais superiores, vai buscar nas suas memórias, aprendizados, experiências, o significado daquilo. Quando ele encontrar o significado, ele vai dar uma resposta comportamental, cognitiva, fisiológica, emocional que seja adequada àquela situação. Daqui já fica uma coisa interessante, que já dá para a gente tirar para o líder. As pessoas nunca reagem à situação, elas reagem ao significado que é dado à situação. E esse significado depende das referências que você tem. As experiências que você teve desde a sua infância, aprendizados, cultura, experiência profissional, isso faz com que seja possível que duas pessoas diante de uma mesma situação reajam de forma completamente diferente. Porque na prática nenhuma delas está reagindo direto à situação, ao significado que foi dado. Só que eu tenho uma outra base de reação que é mais primitiva, que ela é mais direta. Da mesma hora que a informação visual foi para o tálamo e todo esse processo aconteceu, ela também foi para as amígdalas cerebrais. E não aquelas amígdalas da garganta. Porque os nossos anatomistas, os neuroanatomistas, deram o nome de amígdala para tudo quanto é parte do corpo que parece uma amêndoa, porque a amígdala quer dizer amêndoa. Então nós temos amígdalas no cérebro, são partes muito sofisticadas, que detectam, por exemplo, elas participam de aprendizado, tomada de decisão, mas elas detectam informações que têm alta carga emocional. A amígdala não sabe que aquilo é uma cobra, mas ela não é específica, ela pega genericamente. O que ela faz? Na dúvida, dispara um alerta, isso pode ser perigoso. Por isso que às vezes a pessoa leva um susto e ela estava pisando num toco, num Sim, pedaço de madeira e não numa cobra.
Porque a amígdala dispara antes que a gente entenda que é uma cobra. Quando você entende que você viu uma cobra, o seu corpo já reagiu. Por que o coração acelerou? Porque ele quer bombear sangue para os músculos esqueléticos, para te dar condições Tá físicas pronto para para reagir. lidar, ou lutar ou fugir daquela situação. Para o sangue e para os músculos esqueléticos, ele tem que sair de algum lugar. Você tem sangue circulando no sistema digestivo para absorver nutrientes, esse sangue sai muito rápido, cai a temperatura do sistema digestivo, você fica com uma sensação de frio na barriga. Eu não sabia disso. Então, o seu corpo está sendo Então é real, o frio na barriga é real mesmo, sai, tem uma Sai. liberação a temperatura diminui mesmo porque o O sangue vai muito rápido para os Eu não músculos. sabia A disso. boca seca porque para o processo digestivo, você para a absorção de nutrientes porque é hora de lutar pela sua sobrevivência. Tudo isso acontece em milésimos de segundo. Então, quando você percebe que é uma cobra, o seu coração já está acelerado. Não é porque você tomou consciência, isso aconteceu antes. Só que em condições normais a gente vai se afastar daquele animal peçonhento. Chega a uma determinada distância, o seu cérebro entende que você não está sob risco mais e ele começa a desativar esses mecanismos para você voltar ao seu funcionamento normal, que é a mudança do sistema nervoso periférico simpático para o parasimpático. Ok. E aí você vai voltar ao normal, você teve um pico de estresse agudo. Só que hoje a gente não fica encontrando com cobras peçonhentas no dia a dia no ambiente corporativo. A cobra é uma mudança da economia. É uma pandemia que chega. Então, você chega para trabalhar e trabalha do lado da cobra. Ou seja, a sua amígdala continua disparando, porque aquela meta que você tem que bater, aquela mudança na economia continua durante muito tempo. O que aconteceu ali? Para que a amígdala fizesse aquela modificação no funcionamento do seu corpo, ela ordenou a liberação de adrenalina, que fez essas mudanças de pressão arterial, enfim. Só que se você fica sob o estímulo estressor muito tempo, que é normal no ambiente de trabalho, o seu hipotálamo, que é a área do cérebro que controla o seu sistema endócrino, os seus hormônios, entende que só liberar adrenalina não vai ser suficiente. Ele ativa um eixo hormonal, que é o eixo HPA, hipotálamo, pituitário e adrenal, para que a adrenal possa liberar na sua corrente sanguínea cortisol, que é um hormônio que vai te manter com energia, com tensão durante mais tempo para continuar lidando com o desafio. Muito bem. Isso, durante um período de tempo, vai te favorecer, vai te dar atenção, vai te dar energia, vai estimular depois o seu sistema imunológico. Quer dizer que se eu fico estressado por um período específico de tempo, ao sair dele eu saio melhor do que quando eu entrei. Qual que é o risco? É quando eu subo o meu estresse e não desço mais. Eu volto para casa, eu continuo preocupado, eu não durmo direito, e no outro dia eu continuo. Aí eu corro o risco de entrar em estresse crônico. O que acontece quando eu entro em estresse crônico? Que eu não volto, eu continuo lá em cima o tempo todo. Aí eu começo a ter uma inibição constante do meu sistema imunológico, porque o cortisol, ele inibe o sistema imunológico. Daqui a pouco, eu perco a capacidade, a sensibilidade para controlar citocinas inflamatórias. O meu corpo começa a encher de inflamações assintomáticas. Eu não sei, mas eu estou todo inflamado por dentro. Essas inflamações chegam até o cérebro pelo nervo vago e por áreas mais permeáveis da barreira hematoencefálica. O que isso tem na prática? É quando ela chega no cérebro, ela atrapalha o processamento do triptofano, que é o aminoácido que a gente usa para fazer serotonina. Começa a faltar serotonina, que é um neurotransmissor que dá a sensação, contribui para a sensação de bem-estar e relaxamento. Daqui a pouco eu não volto mais, eu não relaxo, porque eu também não tenho mais o mecanismo que é o da serotonina para fazer isso, porque eu estou com o cérebro com inflamação e isso começa a me levar para um quadro de depressão ou de ansiedade e faz com que a minha performance caia. Então o problema é quando eu fico em estresse crônico. O que o líder pode fazer? Vamos dar uma dica prática para os líderes aqui. Nós vamos ter estresse. Uma conclusão que nós temos que chegar é: na vida moderna, não dá para fugir do estresse. Nem é bom que a gente faça isso. O que nós devemos fazer é criar uma boa relação com o estresse, ter consciência do estresse e saber desconectar dele para que a gente possa recuperar o funcionamento do nosso corpo, nosso sistema imunológico e as nossas energias. Então, o líder sabe quando tem uma meta importante, um projeto crítico para ser entregue, vai ter uma situação de tensão e estresse. Quando for entregue aquela meta, aquele resultado, o líder tem que ritualizar. Essa é a hora que o pessoal anota aí. O líder tem que ritualizar. O que é isso? Ele precisa reunir a equipe, comunicar de forma clara que aquele desafio foi superado. Equivale a nós nos afastarmos daquela cobra no ambiente selvagem.
O cérebro entende que a ameaça saiu, ele desativa o sistema nervoso simpático, ativa o parasimpático, a digestão volta a funcionar, a gente volta a absorver nutrientes, recupera a nossa energia, o nosso corpo, a nossa fisiologia, para que eu possa enfrentar outro desafio logo em seguida. O que é o pior que o líder pode fazer? É nessa reunião, para celebrar a entrega de um projeto, de uma meta, dizer, gente, não vamos baixar a guarda, hein? Porque a meta do mês que vem está mais difícil. Aí o cara já volta para casa, eu falo, meu Deus, agora eu estava sofrendo, agora vai ficar feio mesmo, a coisa vai ficar difícil. Então ele tem que dizer o seguinte, olha, nós vamos ter outros desafios, mas agora é hora de celebrar o fato de termos conquistado isso. Separar bem esses momentos. Né? Isso, elogiar as pessoas, obrigado fulano pelo seu esforço, obrigado pela ideia que você trouxe, porque isso faz com que haja uma marcação positiva. O que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa criar um hashtag segundou. Porque a gente... Tem um sextou, a gente tem segundou. Porque a gente tem um hashtag sextou. O hashtag sextou, o que é? Quando chega na véspera do final de semana, eu tenho uma expectativa de que terei prazer e recompensa no fim de semana. Isso faz com que o meu sistema dopaminérgico libere muita dopamina e me deixe para cima. Me deixe bem na expectativa do que vai ser o fim de semana. Sim. Ocorre que ao longo dos anos, eu vou já usar uma expressão aqui agora que é mais para o pessoal da nossa geração. Ao longo dos anos, a gente sempre teve também a depressão do fantástico. Sim. A depressão do fantástico, para o pessoal mais jovem que não conhece, é que houve uma época em que a gente via TV aberta, porque não tinha TV a cabo, internet, e no domingo a família brasileira se sentava na sala para ver o programa Fantástico na Rede Globo. E quando começava a vinheta do Fantástico, as pessoas 8 da noite ali, 8 da noite, as pessoas entravam numa depressão leve ali, dava uma baixada na motivação, porque era a sinalização de que aquele final de semana de felicidade, de prazer, tinha passado e que voltava à segunda-feira. O que a gente quer criar é uma expectativa de recompensa para ir para o trabalho. E como que eu faço isso? Marcações positivas. Se ao conquistar uma meta, ao entregar um projeto, aproveitando as oportunidades, o líder, de forma autêntica, verdadeira, reúne a equipe, agradece, informa que o resultado foi alcançado, isso em equipe, isso estimula a interação social positiva e faz com que haja a liberação de uma molécula que atua como neurotransmissor e hormônio, que é a ocitocina. A ocitocina ajuda a criar sentimento de vínculo. Quando eu tenho liberação de ocitocina, eu quero cuidar das pessoas, eu reforço o vínculo com elas. Então, a cada marcação dessa fortalece o vínculo da equipe. A ocitocina modula a liberação de dopamina e serotonina, quer dizer, quando eu tenho mais ocitocina, eu tenho também mais motivação e consigo ter mais sensação de bem-estar. E toda vez que eu tenho uma sensação de motivação e bem-estar, o meu cérebro quer repetir aquela experiência, porque ele gosta do que me traz prazer. Então ele ativa o hipocampo e diz, marca onde que isso está acontecendo e por quê, porque da próxima vez que a gente tiver chance disso, nós vamos estimular os comportamentos que nos tragam para cá novamente. E quando eu faço isso repetidas vezes, quando a pessoa tem uma pista contextual de que ela vai voltar para o trabalho, a musiquinha do Fantástico no domingo, que ela vai voltar para o trabalho, a ativação no cérebro era, olha, aquele lugar onde aquelas coisas boas acontecem, a gente vai para ele amanhã. Então libera dopamina aí, porque isso é muito importante para nós. E a pessoa começa a ficar disposta, motivada, por saber que vai voltar para o trabalho, porque ela vai para um ambiente que ela é valorizada, que tem momentos bons, tem desafios. E o que é muito importante, a cada ponto que eu faço isso lá no pico do estresse, que é quando eu entrego o resultado, entrego a meta, eu faço uma marcação para o meu cérebro que eu tive capacidade para lidar com o estresse. Isso quer dizer que depois de várias experiências dessas, chega um ponto em que aquele nível de estresse para o meu cérebro é uma coisa normal. Ele não tem uma hiperativação. Aí é a resiliência que você foi construindo nessa pessoa, né? Você foi conseguindo trabalhar para que ela suportasse aquele nível ali, mesmo com pequenas variações, ainda assim ela consegue administrar isso nesse ciclo que você está colocando. Esse é um ponto importante. Cientificamente, hoje nós sabemos que a única forma de desenvolver resiliência é passando por estresse. Sim. A única maneira de desenvolver resiliência é passando por estresse. A questão é, eu preciso passar num ambiente que eu tenho segurança, que eu tenho apoio, e eu tenho que passar por estresse em níveis progressivos, para que eu vá desenvolvendo essa resiliência. Quanto mais eu passo por essas situações, mais capaz eu estou para enfrentar novos desafios. Sim. Inclusive, hoje nós temos um conhecimento muito importante, que ele se tornou público nos últimos 5, 6 anos. Por quê?
Muitas pessoas vão pensar assim, mas olha, hoje eu tenho muita dificuldade para lidar com o estresse. Talvez pela forma como ela cresceu, sem se lidar com frustrações, isso pode ter acontecido. Como que eu começo? Comece de onde você está. Comece com pequenos desafios, porque nós temos uma área do cérebro que fica no córtex cingulado anterior, a parte mesocingulada, que nós descobrimos que ela é responsável pelo que a gente chama de força de vontade. Quanto mais eu me esforço para fazer coisas que são importantes para mim, para os meus resultados, mesmo sem estar com vontade, mesmo sem estar muito motivado, mas eu esforço e faço porque aquilo é importante, mais essa área é estimulada. Ao longo do tempo, ela aumenta de tamanho e ela faz com que a pessoa tenha maior capacidade de atrito límbico, maior capacidade de fazer as coisas que precisam ser feitas, mesmo quando ela está um pouco cansada, não está muito disposta. Isso quer dizer que aumenta a capacidade da pessoa lidar com Esse é o desafios. sujeito que acorda 4 da manhã para correr, para Pronto. nadar, para andar de bicicleta e tal, ele está mais propenso, se eu desenvolvo isso na minha vida pessoal, eu estou mais propenso a também suportar no ambiente profissional. Mas, nossa, tanta riqueza aqui. Eu queria voltar em alguns assuntos com você Sim. aqui para explorar, que eu acho que talvez a nossa audiência pode aproveitar bem essas colocações aqui. Você começou aqui, bom, uma das respostas que você trouxe foi assim, então o que que o líder tem que fazer para poder lidar? A gente falou dos desafios das gerações, a mudança é constante, o estresse está aí mesmo, como é que ele vai lidar com isso? Você trouxe assim, olha, importante, criar um ambiente de confiança onde as pessoas vão se sentir seguras, né, Uhum. valorizadas, acho que são duas coisas diferentes, o ambiente de confiança e valorizar, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas vamos começar a falar da confiança, que eu acho que tudo começa por aí, né? Se eu sou um líder que eu estou na geração ainda do comando e controle, que é um pouco do que você trouxe aqui no início, né? E eu fui criado nessa geração, Eu assim, também. eu não fui treinado para ser líder. Hoje eu olho para trás na minha carreira, eu fui esse cara que foi bom, era bom para fazer alguma coisa. Eu comecei minha carreira como desenvolvedor, programador de software, e eu fui melhorando. E em algum momento alguém achou que eu era muito bom e que eu poderia ter uma ou duas pessoas ali, liderar uma ou duas pessoas. E de repente fui crescendo. Hoje, quando eu olho para trás, eu não recebi um treinamento para cuidar das pessoas da forma como a gente está falando aqui. Eu aprendi errando, eu aprendi cometendo muitos erros. E hoje, quando eu olho para trás, uma fase da minha vida foi nessa do, cara, eu fazia bem, eu queria que todo mundo fizesse igual, né? E eu queria que todo mundo fizesse no mesmo nível, com a mesma dedicação, e era no modelo comando e controle mesmo. Era recompensa ali, vamos lá, e acho que punindo realmente as pessoas que não conseguiam chegar lá. E eu não tinha essa visão de criar um ambiente de confiança e tal. Talvez era alguma coisa intuitiva, mas que como todo ser humano tem, porque a gente é ser humano, a gente percebe as pessoas, mas não era o mais importante. Talvez o mais importante fosse o resultado em algum momento, a técnica, o jeito de fazer, a qualidade, o produto final e não a jornada com as pessoas. Eu acho que hoje, depois de estudar, de buscar, porque quando fui aumentando de responsabilidade, as coisas foram ficando mais difíceis. Sim. A liderança foi ficando mais difícil, eu consegui engajar, porque você já não é líder de um grupo de pessoas, você é líder de líderes. Depois você é líder de uma área, depois você é líder de negócio. Então é muita gente que está lá, e você precisa que todas aquelas pessoas façam bem, né? E foi aumentando essa dificuldade. Aí eu fui buscando isso tudo. Um dos livros que me marcou muito nessa jornada, e que eu acho que me ajudou a acertar um clique, foi um livro do Patrick Lencioni, que eu tive contato na época, que chamava As 5 Disfunções de um Time. O texto em inglês, o título em inglês. Em português é As 5 Desafios das Equipes. Mas em inglês eu gosto mais desse texto, desse título, porque as 5 disfunções dos times, e eu não vou entrar no detalhe, que nós podemos fazer um outro episódio sobre isso, mas ele fala desse tema, do desafio do líder de construir primeiro a confiança, para depois chegar em resultado. Então, entre as 5 disfunções estão, no primeiro, na base, é a falta de confiança. E no topo está a ausência de resultados. E no meio do caminho tem como fazer isso aí. Então, a teoria que ele discorre num livro num formato gostoso, porque é fábula, ele tem esse estilo de escrever, é um autor já conhecido nesse segmento de gestão, e ele fala de
de algumas coisas para construir esse ambiente de confiança, né? E algumas do que você trouxe daqui. O sentimento de grupo, você se interessar genuinamente pelas pessoas, o respeito, a transparência, a comunicação clara, né? E foram coisas que eu fui percebendo ao longo da minha trajetória que eu precisava desenvolver de forma intencional. Eu tinha que buscar isso intencional e não achar que eu tinha sei lá, um instinto para isso, nem nada, né? Então a gente pode desenvolver isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O que você pode falar aqui para nossa audiência sobre como é que a gente pode desenvolver propositalmente? Umas coisas que eu fiz no passado eu tinha metas assim com eu e meus líderes de buscar alguns desses comportamentos semanalmente, desenvolver alguns desses comportamentos, por exemplo, vou falar um deles aqui, da clareza, por exemplo, de ser claro na comunicação, né? Eventualmente, você minimamente confirmar que na semana, pelo menos 3 pessoas compreenderam com clareza, né, uma expectativa que você alinhou com eles, você confirmar. E assim, era uma coisa assim meia de olhar metas nesse nível, assim, de buscar desenvolver o hábito. E com o tempo aquilo passa a ser natural. Então, o que você pode dizer para a nossa audiência sobre isso? Porque eu vejo que é um desafio grande, eu aprendi, demorei a aprender. Talvez se eu tivesse aprendido lá no começo, eu teria sido um líder com outro nível de resultado e entrega, teria acontecido outras coisas. Tudo tem seu propósito, eu talvez precisei disso para hoje chegar e dar valor, né, nesse estilo de liderança, uma liderança que é muito mais desenvolvedora de pessoas, que eu acho que é um pouco do que você trouxe como é que a pessoa vai se sentir valorizada. A gente se sente valorizado num lugar onde as pessoas estão se interessadas por nós e nos desenvolvem, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito. Tive uma experiência Faz muito sentido o que eu falei interessante, aqui? faz Sim, muito sentido, conecta aqui. totalmente, inclusive a ideia de criar pequenos hábitos que vão sendo repetidos até se tornarem naturais. Eu acompanho o trabalho de um neurocientista norte-americano da Universidade de Claremont, pós-doc em neurociência pela Universidade de Harvard, Dr. Paul Zak. Dr. Paul Zak é meio que uma celebridade mundial no campo da neurociência. Tem documentário na BBC de Londres só sobre o trabalho dele. Tem documentário da CNN americana só sobre o trabalho dele. Ele é best-seller mundial na Amazon. E durante 20 anos ele fez pesquisa sobre... Paul Zak? Paul Zak. E ele ficou, durante 20 anos, fez pesquisas sobre relação de confiança entre as equipes e melhoria de performance. Ele ia para dentro das empresas, aprovava um protocolo de pesquisa, media indicadores de performance das equipes, tirava o sangue do pessoal, literalmente, levava uma equipe de saúde, centrifugava, tirava o plasma, mandava para um laboratório para medir a quantidade de ocitocina. E aí, sempre a ocitocina aí nesse isso. A confiança, a ocitocina é muito importante, vínculo. E aí ele ensinava práticas simples que as pessoas tinham que colocar no dia a dia, e eles faziam isso durante um período de 6 meses. Depois de 6 meses, ele voltava, media a quantidade de ocitocina nas pessoas e comparava de novo com os indicadores de performance. E sempre havia uma correlação direta. Aumentava a ocitocina, aumentava o indicador de performance. Ele aplicava questionários, melhorou o clima organizacional, melhorou a comunicação, diminuiu o turnover, porque as pessoas tinham mais segurança. É importante dizer, quando a gente fala de segurança, não quer dizer que não vai ter desafio. Vai ter meta difícil, vai ter projeto desafiador, só que a pessoa sabe que ela está numa equipe que ajuda, que dá suporte e que ela sabe o que ela tem que entregar e quais são as regras claras para isso e que ela vai ser tratada com respeito, apesar do desafio. Bom, ele fez isso durante 20 anos, desenvolveu tecnologias, inclusive, para medir isso de uma forma menos invasiva. E eu entrei em contato com a empresa dele nos Estados Unidos, porque eu queria trazer essa tecnologia para o Brasil. E depois de alguns contatos, eu acho que eles cansaram de responder e-mails meus, perguntaram se eu queria uma videoconferência. Eu falei que queria. E aí, conversei com a doutora Laura Bivi, uma neurocientista dele, ficamos quase 2 horas conversando. Ela me explicando os detalhes técnicos. Nesse intervalo, eu tinha lido os artigos científicos, os livros dele, fiz as perguntas certas. No final da conversa, ela me disse, olha, você quer conversar com o Paul? Eu falei, claro. Só se for agora. Ela falou, vou ver a agenda dele e te falo. Ok. Terminamos a conversa, eu disse, nunca mais essa pessoa vai entrar em contato comigo. 3 dias depois, eu recebi um e-mail com o link do Zoom, com data e horário para a reunião. Caramba. Eu clico no link do Zoom, no dia, horário, abre só o Dr. Paul Zak na casa dele, do outro lado, para conversar comigo. Conversou numa gentileza, numa educação.
Meia hora de conversa já parecia que era amigo íntimo, ele querendo saber do Brasil e tudo. Ficamos mais de 2 horas conversando, ele mostrou detalhes da pesquisa dele. E ao final eu perguntei, eu falei, olha, eu tenho que fazer uma pergunta. O senhor é uma celebridade mundial, um pesquisador importante. Ele atende empresas como Disney, a McKinsey Consultoria, a Warner Bros., os estúdios de cinema, não divulgam um trailer de filmes sem passar pela análise da equipe dele com essa tecnologia. Falei, como que você encontrou tempo para falar comigo? Porque, né, você não me conhece nem nada. Ele falou, porque eu acredito no resultado que eu tenho nas minhas pesquisas. E aí ele disse, ele falou, olha, eu era um rato de laboratório. A minha vida eu saía de casa, ia para o laboratório, cabeça baixa, não falava com ninguém. Quando eu comecei a medir o resultado das interações sociais na fisiologia e na performance das pessoas, ele falou, eu fiz um experimento comigo mesmo. Eu falei, eu vou ficar 2 anos todos os dias tratando bem as pessoas intencionalmente, conversando de maneira clara, olhando nos olhos, cumprimentando. E ele saía de casa e anotava numa caderneta quantas pessoas ele tinha abordado. Ele abordava a pessoa no elevador, no café, na lanchonete, falava bom dia, cumprimentava, perguntava quem era a pessoa. E isso eu falei, e como que foi o resultado desse experimento? Ao final dos 2 anos, eu tive 4 festas de aniversário surpresa, todas organizadas por pessoas que eu não conhecia antes disso. A minha vida mudou de Sensacional. qualidade de vida. Então, uma das práticas que ele orienta os líderes a fazerem é colocar na sua agenda de ter pelo menos uma no período da manhã e outra à tarde, interação social positiva com alguém da sua equipe. Sentar e conversar com a pessoa, falar, tipo numa segunda-feira, como é que foi o seu final de semana? Como é que você está? Você está bem? O que você tem visto das nossas políticas aqui na empresa? Você tem alguma ideia que a gente poderia ajudar? Enfim, essa comunicação e deixar a pessoa falar e dar atenção para ela. Fazer isso pelo menos 2 vezes por dia. O que ele diz que acontece? Quando você interage positivamente com a pessoa, ela se sente com atenção e bem acolhida, ela tem uma liberação de ocitocina. Quando a ocitocina é liberada, tem uma repercussão comportamental. Você sai de perto daquela pessoa, ela vai interagir com alguém, o comportamento dela muda, ela trata melhor a pessoa. Ela dá mais atenção para outra pessoa porque ela está sob o efeito da ocitocina. Só que ao fazer isso, ela inocula a ocitocina naquela pessoa. Aquela pessoa também produz ocitocina e vai fazer uma interação social positiva. Isso tem um efeito imediato no clima da equipe, mas ao longo do tempo, a sequência de experiências positivas faz aquela marcação que ajuda no hashtag Segundou. Quer dizer, ó, pessoal, só explicando aqui em outras palavras, a gente já sabia que era bom fazer churrasco, happy hour, dar sorriso para as pessoas, cumprimentar as pessoas pessoalmente, então agora cientificamente está aprovado que quando você faz isso, a ocitocina aumenta, a motivação das pessoas aumenta, o engajamento é maior, então está mais do que comprovado. Você pode continuar fazendo churrasco, pode continuar cumprimentando as pessoas, dando presente, né, elogiando, que eu acho que são práticas de liderança, né, de você reconhecer o que as pessoas do seu time, né, os seus liderados valorizam como recompensa, né? E aí tem lá as 5 linguagens do trabalho, do amor do trabalho, que eu acho que é o mesmo autor que fala sobre isso, né? Então, tem gente que às vezes é um cumprimento, é uma interação física, né? Tem gente que é um presentinho, tem gente que é um elogio em público, tem gente que tem linguagens diferentes de ser reconhecido, mas ser reconhecido, sorrir, que eu acho que foi o que você falou aí, né? Que 2 anos seguidos, ele passou de ser uma pessoa que era introspectiva, fechada, para interagir, sorrir, apertar, abraçar. Eu me lembro de um líder, eu vou falar aqui, que eu tive na minha carreira, foi bem no começo da minha carreira, eu comecei muito cedo. Eu trabalhava aqui na Politec, aqui uma empresa de tecnologia da cidade, aqui, Enorme né, empresa. uma empresa, eu fui programador lá, e o nome dele era Dalton. E o Dalton foi um cara assim que me marcou muito, logo no início da minha carreira. Ele até me emociona falar dele, assim, ele era um cara que ele chegava na sala e ele apertava a sua mão, assim, ele olhava no seu olho, apertava a sua mão e falava, bom dia. E ele fazia isso com todo mundo. Eu era um menino, tinha 16 anos. Eu era um menino, foi a minha primeira experiência profissional. E eu nunca esqueci isso, né? Que diferente dos outros chefes na época, né, que estavam lá, ele chegava e ele entrava na sala com um sorriso, podia estar caindo no mundo, a gente tinha os problemas de uma empresa de tecnologia na época e tal, e ele apertava a mão e sorria, assim, chegava bem, sabe aquele cara que chegava e ele mudava o ambiente? E é um pouco do que você falou aí do cientista, né? A gente percebia isso,
era diferente a interação com ele. Você tinha uma segurança de estar ao lado de um cara como esse, né? Porque ele transmitia um outro tipo de energia. Eu acho que rolava a ocitocina lá já naquela época lá. Mas é legal você trazer esse lance da confiança, porque eu penso que isso é talvez uma competência que nós temos que garantir que os líderes têm. Então, hoje aqui, estou falando agora do IPOG, por exemplo, é uma preocupação que eu preciso ter, é uma missão que eu preciso ter, de como é que eu ajudo os nossos líderes a exercer essa competência, a eles, de forma, eu diria, intencional, mas também não ser forçado, algo ser voluntário, algo ser espontâneo, acho que essa é a palavra que eu estou procurando, criar, né, trabalhar elementos nas suas relações que geram essa confiança, porque você propicia um ambiente de confiança. Você não compra confiança com salário, você não compra, você não adianta, você não compra, né? Você pode trazer um cara aqui, pode ser o melhor do mundo num determinado assunto, mas ele pode estar aqui num ambiente que ele não se sente totalmente à vontade em ser quem ele é, né? Em ser vulnerável, porque todo mundo tem suas falhas e em ambiente de confiança você percebe onde as pessoas são elas mesmas, né? Podem ser criticadas, podem criticar à vontade. Esse é um trabalho muito importante. Eu busco desenvolver isso no meu time. Às vezes eles sofrem para entender um pouco isso, porque às vezes eu levo um pouco no limite de algumas provocações para trabalhar o... Cara, fala o que você está pensando. Fala a verdade, né? Você está numa sala aqui que você pode falar o que você está pensando, ainda que isso seja uma ideia que os outros não vão apoiar. Mas diga o que você está pensando. E quando a pessoa sente que ela pode falar isso sem perder o seu valor, que eu acho que é aí que está o lance do indivíduo valorizado e tal, poder dar opinião sem diminuir, sem sentir que está ameaçada, porque eventualmente poderia ser desligado, demitido e tal, que eu acho que isso aqui também pressiona as pessoas, né? Você começa a criar esse sentimento de grupo. Então, celebrações, interações positivas, né? Eu vejo isso de forma assim, muito real no dia a dia, e que a audiência, eu tenho certeza que está escutando aqui, se ligar nisso, porque isso faz toda a diferença. Tenho certeza que numa Amazon, numa Apple, em empresas grandes e super reconhecidas, tem líder lá que está fazendo isso melhor do que outros, assim, certamente. Você também trouxe, eu anotei que eu queria falar para a gente andar aqui, sobre as celebrações, né? Eu li uma pesquisa de Harvard, até tem aqui, depois posso achar, assim, um estudo que foi feito há alguns anos, onde eles fizeram medições de times que tinham pequenas conquistas diárias, então pequenas metas que batiam diariamente e eles conseguiam avançar. Então, e outros times eles estudavam que não estava batendo, ou que batia um dia, outro dia não batia, como é que era a motivação das pessoas. Não me lembro da ocitocina, acho que não chegou nesse nível, talvez não era neurociência ainda, já tem alguns anos isso. Mas perceberam o nível de motivação. Então, times que estão ganhando, né, batendo meta, diariamente, pequenas metas, coisas pequenas, onde o líder celebra, faz esse ritual, são times onde a motivação e o engajamento estão sempre maiores do que aqueles que às vezes batem meta sim ou não, ou não, ou seja, o time que está perdendo, vamos chamar assim, esse time tende a cair mesmo a performance, tende a diminuir a motivação, e time que você está ganhando pequenas vitórias, não estou falando de alcançar a meta final, o líder que consegue definir esses desafios, né, esses pedacinhos de desafios, ele consegue envolver mais as pessoas. Isso está ligado à neurociência de alguma forma? A neurociência confirma isso? Dá sim, e está ligado muito ao sistema dopaminérgico, a liberação de Ah, é dopamina a que tal nos da dopamina. motiva. Por quê? Quando eu tenho minha recompensa só ao final de um processo, o que acontece é que o percurso até lá é um desgaste muito grande. E quando termina aquele processo, eu tendo a cair a minha motivação. O Porque grandão, a meta estava grande. marcado lá. Então, uma maneira de se trabalhar mantendo o engajamento é nós termos conquistas aos poucos e que estejam ligadas ao processo. Porque é muito importante para o líder destacar o resultado. Mas quando o líder não destaca o resultado, mas não destaca o esforço, a equipe pode se sentir injustiçada. Então, ao longo do processo, a gente olha, se tínhamos uma etapa com
15 ações para serem executadas. O resultado é para vir daqui a 15 dias. Mas até hoje a gente tinha que ter executado as 15 ações. Se nós conseguimos executar essas 15 ações, tem que haver um reconhecimento para isso. Porque eu começo a marcar positivamente o esforço e não só a consequência. Ações e comportamentos. Você valoriza as ações e comportamentos e não o resultado final. Não só o resultado final. O resultado é importante. Isso é chave, hein? Porque às vezes pode até acontecer, e acontece em toda empresa, em toda organização, tem uma alteração de mercado, algo que não está sob controle, eu posso até não chegar a um resultado. Mas se o líder não souber trabalhar isso com a equipe, eu digo, olha pessoal, ok, nós precisamos chegar ao resultado, vamos buscar alternativas, mas antes disso eu quero destacar aqui, porque tudo que vocês planejaram para fazer foi executado. Todo o esforço previsto foi realizado. O que nós precisamos agora é criar novas estratégias. Deixa eu ver se eu dou um exemplo aqui, você confirma para mim se faz sentido. Vamos pegar lá em vendas, que é uma área boa da gente falar. Por exemplo, que tem a meta do mês de bater um X número de reais lá de vendas, né? Então, ao invés de olhar para o quanto que eu estou vendendo dia a dia, pensar alguma coisa do tipo assim, bom, para vender eu tenho que fazer bem feito, por exemplo, 15 ligações diárias para um determinado perfil de cliente, executar um determinado script de contato, de relacionamento ali. Então, se eu conseguir fazer essas 15 naquele dia, independente se deu resultado ou não, eu comemorar. Você está falando disso, né? Eu comemoro o comportamento, as ligações, e não comemorar o resultado não lá. Não só o resultado, eu preciso trabalhar as duas coisas. Por isso é muito importante em gestão separar indicador de performance de indicador de resultado. Eu fazer as 15 ligações por dia é um indicador de performance. Eu tenho um resultado que eu tenho que fazer, sei lá, X vendas por dia. Se eu não conseguir fazer as 5 vendas, eu tenho que ver como foi o meu indicador de performance. Ah, mas eu fiz só 8 ligações. Então vamos melhorar a performance, vamos chegar às 15. Se eu fiz 15 ligações e não fiz o número de vendas que era necessário, eu tenho que melhorar o meu processo. Eu tenho que aprender a lidar melhor com objeções, vamos discutir na equipe estratégias diferentes, o que nós precisamos mudar, porque nós temos que chegar a esse resultado. Mas eu tenho que reconhecer o fato de que o que foi acordado com a equipe, eles cumpriram. As 15 ligações foram feitas. E isso é muito importante porque eles se sentem reconhecidos. E aí você comemora todo dia e você gera essa sensação de pequenas vitórias diariamente, aí a dopamina entra no círculo. Exatamente, ou seja, pequenas doses de dopamina mantêm a pessoa em movimento. Atletas fazem isso muito bem. Criam até estratégias intuitivas. Pessoas que fazem corridas de longa distância, por exemplo. É muito comum a pessoa, no meio da corrida, quando ela está um pouco cansada, ela dá uma olhada, vê uma árvore lá na frente e fala, vou chegar naquela árvore. Ela chega na árvore e tem um pequeno pico de dopamina por ter chegado. Agora eu vou chegar naquela torre lá. Você corre? Hã? Você corre. A técnica do Joey. A técnica do Joey. Tem um reforço positivo que dá estímulo para que a pessoa tenha um pouco mais de energia. Então, se eu consigo vincular algumas recompensas ao esforço, mantenho a recompensa do resultado, mas consigo vincular recompensas ao esforço, eu equilibro mais esse jogo e eu tenho as pessoas com mais energia, com mais disposição durante todas as etapas do processo. Agora, é importante lembrar que alguém pode estar vendo a gente aqui, ouvindo o podcast e pensando, mas eu não trabalho assim ainda, eu não fui criado, como nós somos da geração que era comando e controle. Eu venho de uma geração totalmente comando e controle. E como que eu posso agora, que eu já estou como líder, como é que eu posso mudar esses comportamentos, esses padrões? Na neurociência, nós temos uma descoberta muito importante que revolucionou a neurociência, que se consolidou nos últimos 20 anos, que é o advento da neuroplasticidade. Até cerca de 20 anos atrás, nós acreditávamos que o nosso cérebro ia se formando, ele está completamente formado por volta dos 21 aos 24 anos de idade. E a partir daí a gente usava ele enquanto ele estivesse funcionando bem. Mas, na verdade, nós descobrimos que o cérebro continua se modificando depois na vida adulta, que é o processo de neuroplasticidade. E como que ele faz isso? Para se adaptar aos estímulos. Então, se eu começo a praticar algo novo que eu não praticava, no começo isso vai ser artificial. Vai parecer que eu estou fazendo algo artificial. Vou ter que me lembrar de fazer, vou ter que anotar, vou ter que colocar na agenda. Quanto mais eu fizer aquilo e tiver recompensas, mais eu fortaleço as conexões neurais que estão ligadas àquele novo padrão.
vai chegar um momento que aquelas conexões estão tão fortalecidas que quando há um estímulo, aquele é o caminho natural e aquilo passa a ser um hábito. Da mesma forma, se eu estava acostumado a lidar com situações, imagine uma pessoa que está na posição de liderança e quando surge uma situação de pressão, a estratégia dela é sempre meter a mão na mesa e dar um grito. Então ela já fez isso muitas vezes, já reforçou esse padrão de comportamento, só que agora está chegando um pessoal mais jovem que você mete a mão, dá um grito, eles podem ir embora e não voltar. E você fica sem equipe. Ele precisa criar uma nova estratégia, reunir com a equipe, discutir novas estratégias, buscar soluções, tomar decisões diferentes, mas ele vai ter que fazer isso no início com muita disposição. É como se a gente tivesse muita força de vontade para fazer. Vai ter que respirar, lembrar que ele está nesse processo. Só que na medida em que ele for repetindo isso, por ele não estar usando as conexões neurais do grito, da meter a mão na mesa, aquelas conexões vão enfraquecendo. Perfeito. E as conexões que estão sendo mais utilizadas vão se fortalecendo por dois processos especificamente. Os axônios dos neurônios, que é uma extensão do neurônio, ela vai criando uma camada maior de mielina, que é uma gordura que envolve o neurônio, e que faz com que o disparo elétrico ali fique mais rápido, para ele ficar mais automático. E os receptores de neurotransmissores vão passando por um negócio que a gente chama de potenciação de longo prazo. Eles vão ficando mais exuberantes e vão ficando melhores para receber os neurotransmissores e, portanto, dar mais vazão àquela conexão neural. E isso vai automatizando os novos padrões. Por isso é possível a gente mudar hábitos, aprender coisas novas. E uma coisa interessante, fizeram uma pesquisa na Universidade de Stanford há alguns 5, 6 anos atrás e descobriram que uma pessoa com 92 anos de idade, que participou de um programa de treinamento na universidade, teve processo de neuroplasticidade da mesma forma que uma pessoa de 40, 50 anos teve. Isso quer dizer o seguinte, a gente mantém essa capacidade de criar novas conexões, desenvolver novos hábitos, desenvolver novas competências a vida inteira. Só que nós precisamos dar estímulos, temos que fazer o esforço durante um período para que isso se torne natural. Entendi assim, em linguagem popular aqui, traduzindo seria, eu tenho uma estrada aqui no cérebro, que é a que eu mais uso. Se eu, para abrir uma nova estrada, leva esforço, tem que dar uma capinada ali para abrir uma estradinha nova e tal, mas na medida em que eu vou abrindo, vou limpando ali, eu começo a ir por aquela estrada, a estrada velha vai se fechando, o mato vai tampando ali, ela vai deixando de funcionar e a estrada nova reforça, eu começo depois naturalmente a trabalhar naquela estrada nova. Esse é o efeito da neuroplasticidade. Exatamente. Agora, um alerta importante é que a neuroplasticidade, ela não faz uma diferenciação do que é bom ou ruim a longo prazo. Entendi. Ela Você pode adquirir hábitos ruins. Ela adapta o nosso cérebro ao estímulo que a gente dá. Perfeito. Então, por exemplo, se eu chego em casa todo dia do trabalho, abro uma Coca-Cola, pego um Ruffles e vou fazer uma maratona da Netflix... É uma estradinha que você está abrindo aqui. Está abrindo e está reforçando. Aquilo vai ficar um padrão. Né? Da mesma forma que se eu chego em casa, coloco um tênis e saio para fazer uma caminhada ou vou para a academia, eu também reforço esse padrão. Legal. Então, o nosso cérebro se adapta aos estímulos que são dados a ele. E aqueles estímulos vão criar os caminhos que nós vamos percorrer no nosso dia a dia. O que nos dá uma responsabilidade muito grande. Porque nós temos a capacidade de traçar os caminhos comportamentais que nós teremos. E isso exige que a gente esteja consciente e esteja disposto a fazer os esforços necessários. Joey, depois de, enfim, falamos bastante coisa aqui, eu acho que para a audiência a gente conseguiu traduzir um pouco da importância da neurociência aí com os hábitos que as pessoas têm que ter, né, podem ter ou deveriam trabalhar dentro das organizações, e sejam líderes ou liderados, que eu acho que tem um olhar dos dois lados, né? Eu queria te perguntar, você também é o nosso coordenador aqui, né, o coordenador do IPOG dos nossos cursos de pós-graduação que tratam de neurociência. Queria que você falasse um pouquinho para a nossa audiência sobre esses cursos, o que eles vão aprender aqui, né, e como é que o que você ensina lá, né, o que os nossos professores ensinam lá, e uma pessoa que se dispuser, que quiser aprender mais sobre o que nós estamos falando aqui, né, o que ela vai ganhar ao final dessa jornada. Conta um pouquinho para nós aqui, para a nossa audiência. Muito bem. Bom, a pós-graduação em Neurociência, Comportamento e Desempenho, ela foi criada com o objetivo de conectar o conhecimento científico sobre o funcionamento do cérebro com a aplicabilidade prática em 2 eixos específicos.
no autodesenvolvimento, ou seja, a pessoa ao longo de cada módulo aprende sobre o funcionamento do cérebro e já pode colocar aquilo em prática para o seu próprio desenvolvimento, para melhorar o seu processo de aprendizado, a forma como ela lida com o estresse, para que ela possa tomar decisões melhores no dia a dia, mudar hábitos, transformar os seus resultados de forma saudável, criando novos padrões de comportamento. E o segundo eixo é a aplicabilidade no ambiente profissional. Essa pós-graduação ela tem um foco muito grande em instrumentalizar as pessoas para levar esse conhecimento científico de forma prática para o dia a dia no trabalho. Para os profissionais que estão no ambiente corporativo, em posições de liderança, diretores, gestores, gerentes, para aquelas pessoas que estão se preparando para ocupar posições de gestão e liderança, e também para os profissionais de desenvolvimento humano, consultores, psicólogos, mentores, pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, que vão poder se instrumentalizar um conhecimento científico sobre como nós, seres humanos, funcionamos. Nós temos módulos específicos de neurociência aplicada à liderança, motivação e engajamento, neurociência aplicada ao marketing, neuromarketing, neuroeconomia e processo de tomada de decisão, neurociência aplicada ao aprendizado, neurociência aplicada à mudança organizacional, neurociência aplicada à mudança de comportamento e performance, neurociência como base para conhecimento, neurotransmissores e hormônios para a gente entender a química dos comportamentos humanos, e em todos os módulos o foco é apresentar o conhecimento científico e entregar como você pode levar para o dia a dia de forma prática esse conhecimento para que você tenha mais resultados, tanto com o seu próprio desenvolvimento como a aplicação profissional, como líder, como profissional no dia a dia. Excelente, excelente. Uau, assim, se você que está aí nos ouvindo quiser realmente investir, né, nesse desenvolvimento das suas competências como líder, ou entender melhor os princípios do comportamento humano que levam as pessoas a se engajar mais, se envolver mais dentro das organizações, para realizar o que precisa ser feito, para alcançar resultados, ou para ter uma vida, né, agradável dentro do trabalho, essa é uma excelente oportunidade. Você pode buscar mais informações aqui dos nossos cursos nas nossas redes sociais, no nosso site. Essa modalidade, nós temos esses cursos na modalidade presencial, ao vivo, também na modalidade EAD. Então, busque aqui, nós temos todas as informações para ajudar você a escolher o que melhor se adapta aí à sua necessidade. O ponto mais importante hoje nós arranhamos na superfície aqui do que se trata esse assunto e da importância dele, e depois de ter mais de 30 anos de carreira liderando equipes e pessoas, eu vejo que esse é um tema assim, essencial para que toda pessoa que vai liderar, que seja uma pessoa dentro do ambiente de trabalho, que você conheça, porque isso vai permitir que você lide muito melhor, esses conhecimentos vão permitir que você lide muito melhor com o desafio de liderar pessoas, que é um privilégio que a gente tem dentro do ambiente de trabalho. Então se liga aí, busca as informações aqui. Se você gostou desse episódio também, não deixe de compartilhar com pessoas que você conhece. Eu estou caminhando para o fim, assim, já triste, porque, Joey, eu nem vi passar, né, já o horário aqui, o Bruno tá ali dando risada, né, que a gente nem viu passar, um papo super agradável. Eu adoraria ficar aqui mais tempo, mas significa que você vai voltar rapidinho, porque tem várias outras coisas que eu gostaria de tratar aqui sobre gestão, liderança, negócio, comportamento de pessoas. Isso é um tema que me atrai muito. E eu também estou numa jornada de aprendizado, também quero aprender. Então, queria te convidar aqui a dar as palavras finais, já te agradecendo, né, por estar aqui. Você abrilhantou aqui o nosso IPOGcast com muito conhecimento, o lado científico, que eu acho que embasa muitas coisas do que a gente faz no dia a dia aqui, né, dentro do ambiente de trabalho. Então, queria te convidar, quais são os seus recados finais aqui para a nossa audiência? Bom, primeiro eu quero agradecer, Ronaldo, o convite a toda a equipe do IPOGcast. É muito bom a gente ter um canal como esse que a gente pode levar esse conhecimento para as pessoas no mundo inteiro, né, pela tecnologia. E mostrar que para quem tem interesse em aprender mais sobre esses temas que nós estamos trabalhando aqui, existem caminhos, como nós falamos aqui, da pós-graduação em neurociência, comportamento e desempenho. E eu quero lembrar que nós temos que assumir a responsabilidade pelo nosso próprio desenvolvimento. Então é muito importante que cada um de nós tome consciência da importância de se aprender mais sobre como nós funcionamos, a importância do autoconhecimento também sob uma perspectiva científica, para que a gente possa ter uma vida mais plena,
de resultados, de realizações e mais harmoniosa e saudável. Excelente. Então, pessoal, tá aí o recado final, né? Deixo aqui vocês, então, encerro mais uma edição do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento, com essa mensagem que buscar o nosso desenvolvimento é responsabilidade nossa e você deve, então, né, tomar as iniciativas aí para isso. Hoje foi um tema riquíssimo. Olha, não deixe de assistir esse episódio, não deixe de conferir ele, compartilhe, enfim, curta aí, você já sabe como é que funcionam as coisas aqui. E eu te convido a ficar ligado aí nos próximos episódios, que vem muita coisa nova por aí, muita coisa interessante, tá bom? Então, aquele abraço, até mais!